Perto de Jesus, sempre quero estar. Tudo que eu preciso, ó Pai, sempre encontro junto a Ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar, e abrigando em Ti, Senhor, sinto Teu amor por mim. Tu és o meu Deus, quero só a Ti. Quero entregar o meu viver, Senhor. Sim, quero estar bem junto a Ti, Jesus, bem junto a Ti, Jesus, bem junto a Ti, Jesus. Perto de Jesus, sempre quero estar. Tudo que eu preciso aqui, sempre encontro junto a Ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar, e abrigando em Ti, Senhor, sinto Teu amor por mim. O meu Deus, eu quero só a Ti. Quero entregar o meu viver, Senhor. Sim, quero
seja Deus. Prezado telespectador, paz seja convosco. Glória ao Senhor. Fala-vos o pastor Adelino de Souza em direto, de North Carolina, nos Estados Unidos, e com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Em primeiro lugar, a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, rendemos o louvor, a honra, a glória e a adoração. Amém. Glória ao Porque Senhor. só Deus é digno de ser exaltado. Amém. Aleluia. E como sempre, hoje é mais um dia de boas novas. Porque vamos anunciar o noticiário do céu, Senhor. que tem sempre as melhores notícias. Graças a Deus. São graças todos muito a bem-vindos a este programa. Nós agradecemos os vossos comentários, as vossas palavras Aleluia. e a vossa vinda para participar Amém. do manjar do céu. Graças a Deus. Deus vos recompense dentro das vossas possibilidades. Repartam com o vosso próximo estas mensagens para que atinjam outros por este mundo fora em necessidade de ouvir Glória a Deus. a palavra de Deus, que é Espírito, que é vida, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Graças a Deus. E agora nós vamos orar ao Senhor, minha esposa vai fazê-lo e vai vos saudar naturalmente. Graças a Deus. É um prazer, querido irmão, querida irmã, estar consigo na presença do Senhor, porque o mesmo Deus que está aqui está aí consigo. Se você está em comunhão com o Senhor está aí. Glória ao nome do Senhor. Graças damos ao Senhor por poder exaltar o seu nome e glorificar o seu nome. O Deus a quem nós amamos e a quem nós servimos é um Deus glorioso, um Deus poderoso. Ele não há outro além dele. Amém. Tudo fora dele é vaidade, é imaginação do homem, é pecado. Mas graças ao nome do Senhor, que nós temos conhecido a verdade e temos ficado com ela. E queremos que o Senhor habite em nós cada dia da nossa vida. Vamos orar para que o Senhor vos abençoe, para que o Senhor responda às vossas petições, ao vosso clamor, às vossas necessidades. Temos orado e continuamos a orar por todos aqueles que nos veem e ouvem. Se é necessidade espiritual, o Senhor a supra, aleluia. Se é física, ou seja ela qual for, o Senhor responda à oração do seu povo. E vamos dar glória a Deus pelas respostas que o Senhor vai dar, porque o nosso Deus é um Deus de respostas. Glória ao nome do Senhor. Ele diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Glória ao nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é nesta esperança e nesta certeza, Senhor, de que a tua palavra jamais falhará, meu Senhor. Passará o céu e a terra, mas a tua palavra não há de passar. Bendito seja o teu nome. Por isso nós vimos perante a tua face, dar-te a glória, dar-te o louvor, dar-te a adoração, dar-te a gratidão da nossa vida. E, Senhor, pedir, aleluia, pelos nossos irmãos que nos veem e ouvem e que têm problemas diante do trono da glória de Deus. Pedindo ao Senhor que o Senhor responda, que o Senhor abençoe, que o Senhor ajude, aleluia, a cada um com os seus problemas, sejam de qualidade for. Tu tens todo o poder no céu e na terra, e tu tens prazer, aleluia, e rabaia, massaia, xalarabacaia. Tens prazer em responder ao teu povo. Se não fosse assim, também não estava escrito. Senhor Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, por aquilo que estás fazendo. Abençoa os nossos irmãos, pois. Abençoa o teu servo. Ajuda-os a compartilhar esta mensagem com aqueles que a não conhecem e mesmo com aqueles que a conhecem. Porque há sempre
algo de novo a aprender na tua presença. Amém. Bendito seja o teu nome. Amém. Abençoa e guarda-nos e cobre-nos com o teu precioso sangue. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. E nós vamos ler em primeiro lugar e depois vamos às notas preliminares. A Bíblia, no primeiro livro de Gênesis, tem a mensagem para hoje, no capítulo 1, verso 28 e capítulo 2, verso 21 ao verso 25. Assim diz Gênesis 1, verso 28, e Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Capítulo 2, verso 21 ao verso 25. Então o Senhor Deus, melhor dito, fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Diga, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Até aqui a Santa Escritura. E agora nós vamos às nossas notas preliminares. Nós vamos começar um estudo sobre o que a Bíblia ensina sobre a família. Um estudo sobre o que a Bíblia ensina sobre a família. Homem e mulher e filhos. Toma atenção a estas notas preliminares. O que a Bíblia ensina sobre a família. Estudo bíblico. Chegamos a um tempo na história do mundo que, de muitas e variadas formas, a instituição familiar que as Santas Escrituras nos revelam está em vias de extinção. Se desejamos obter o conhecimento bíblico sobre este magno assunto, procura ouvir o que as Santas Escrituras nos ensinam sobre o tema. Pergunta: que importância damos à família? Esta mensagem bíblica terá dois aspectos gerais de meditação. Primeiro, a felicidade na família. Segundo, a vida vivida no lar cristão. Uma segunda nota de abertura deste noticiário do céu. O primeiro estudo será feito, se Deus quiser, em 3 partes. E o segundo englobará 17 assuntos em 6 partes, sobre o que as Escrituras ensinam como viver no lar cristão. A nossa família é o que mais nos deve preocupar, porque, além de tudo, os filhos são a herança do Senhor. Salmo 127, verso 3. E como nas escolas damos a melhor atenção, prestemos atenção também ao que Deus nos ensina sobre a família. Prestemos atenção ao que Deus
nos ensina sobre a família que instituiu. Vejamos nestes estudos bíblicos o que Deus pretende de nós. E continuando as notas de abertura, nestes dias, o telemóvel, nas crianças e jovens, e não só, é como um membro indispensável, entre aspas, na família, com toda a sorte de tentações a que estão expostos. Por outro lado, se quisermos tirar um curso superior, dedicamos todo o tempo às matérias ensinadas nas escolas. Entretanto, as mensagens bíblicas que se seguem são com certeza de maior importância, porque enquanto a matéria natural termina, a matéria espiritual tem repercussões eternas. Prestemos a nossa ou a melhor atenção. A família foi a primeira instituição divina. E seguidamente, Deus tem um projeto para a família. Ou seja, atingirmos a classe angélica. Se aceitarmos as suas regras e formos fiéis, as famílias da terra serão como os anjos no céu. Mateus 22, verso 30. E nós temos a responsabilidade de instruir a nossa família para esse fim. Estes dias são dias destruidores da família. E Jesus disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós e por vossos filhos. Lucas 23, verso 28. Esta é uma contribuição sobre a família. E, naturalmente, o que a Bíblia nos ensina sobre a família, a felicidade na família em primeiro lugar, parte número 1. Depois de termos lido a Santa Escritura, tomemos em consideração isto, que Deus nunca instituiu casamentos de homens com homens e mulheres com mulheres e com animais. É contrário à Bíblia Sagrada. Desde o princípio, o Senhor mandou juntar o homem com a mulher e daí procriarem, encher a terra, sujeitá-la, dominar sobre tudo o que o Senhor tinha criado. Esta é a instituição familiar. Assim, este estudo sobre a família vai ser ministrado em 3 aspectos principais. Primeiro, a introdução, que ocupa todo o programa de hoje. A introdução ao estudo ocupa todo este programa. E então depois, seguidamente, para a semana que de Deus vem, a felicidade na família que teme a Deus. E em terceiro lugar, a família cristã, sua conduta no lar cristão e sua diferença no mundo. Assim, ao introduzir este assunto, vejamos, ou demos, melhor dito, atenção àquilo que já vos foi mostrado nestes quadros iniciais. E desta forma nós queremos chamar a atenção. A última parte que vos foi mostrada foi Jesus, quando ia para ser crucificado e as mulheres choravam porque o iam crucificar, o Senhor disse: não choreis por mim, chorai antes por vós e por vossos filhos. É claro que não podemos dizer tudo de uma vez, mas pode ler em sua casa: chorai por vós
e por vossos filhos. E isto foi dito a pessoas crentes. Diga, a pessoas crentes. Vivemos num mundo difícil e os filhos dos crentes e os crentes estão sempre em perigo na sua vida, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. E cada um de nós tem que compreender que todo aquele que abre a boca e fala de Jesus, fala de Deus, tem inimigos por todo lado. Mas também tem amigos. E o melhor amigo é o seu Senhor e o seu Salvador. Além disso, tem os seus irmãos, que oram uns pelos outros, intercedem uns pelos outros. Há um povo diferente na terra. Enquanto o mundo está no maligno, nós somos de Deus. Portanto, a criação humana, antes da queda, era muito especial. Eram de carne e não viam a maldade. Estavam nus e não tinham qualquer vergonha ou pudor. Finalmente, porque é que isso acontecia? Não viam a maldade, não tinham os olhos da maldade abertos. Isso aconteceu pela desobediência. Creio que Deus tinha um projeto especial para os humanos ao criá-los e ainda tem. E finalmente Jesus disse que no futuro, na eternidade, eles não casam nem se dão em casamento, mas serão como ou iguais aos anjos no céu, como já foi dito, Mateus 22 e verso 30. Esta é uma parte do projeto que Deus tem para as famílias da terra. Mas essas famílias devem compreender que têm que ser diferentes e fazer o seu melhor para proteger a si próprios e proteger os seus filhos. E eu sei que isso não é nada fácil nestes dias, a começar com o telemóvel, que traz toda a desgraça. E graças a Deus também lá está a Bíblia. Portanto, eles podem ler a Bíblia. Louvado seja Deus nosso Senhor. Precisamos de conhecer os planos de Deus para que cada um de nós possa fazer parte desse projeto divino de sermos como os anjos. Este estudo bíblico sobre a família é um assunto de particular importância e nesta meditação ela será dividida em vários aspectos, como já foi dito, mas em especial dois. No aspecto geral, a sua felicidade e a sua conduta cristã na terra. Portanto, tomemos atenção, porque diversos domingos a seguir nós vamos continuar, se Deus permitir, e trazer aquilo que nós entendemos que Deus fala acerca da família. E deixe-me dizer que não é fácil. Portanto, tome atenção. As famílias cristãs são diferentes e também têm uma luta diferente. Enquanto o mundo está no maligno, nós somos de Deus e fazemos a diferença. Deus criou a família, esse é um facto bíblico, e com os seus propósitos e a instituição familiar, é segundo o nosso texto da história da criação de Deus, a instituição mais antiga, ao ordenar ao homem e à mulher para se frutificar, multiplicar, encher a terra e dominá-la, etc. Adão e Eva eram santos e foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas logo mais, com a tentação, a família foi e ficou arruinada para sempre. E desde o princípio, tome nota que em 1 Timóteo 4, e verso 4, diz: toda a criação de Deus é boa. Diga comigo, toda a criação de Deus é boa.
e nada há que rejeitar. Deus fez tudo perfeito. E ao homem deu-lhe a sua própria imagem e semelhança. E sabe por que é que o Senhor veio buscar o homem ao Calvário, dando a sua vida? Foi porque ele viu no homem a sua obra-prima da sua imagem e semelhança. Portanto, nada há que rejeitar da criação de Deus. O que há a rejeitar é as potestades, ou são as potestades do inferno, que se infiltram nas pessoas, porque há pessoas libertadas e há pessoas possuídas por espíritos diabólicos. E este mundo, diz a Bíblia, está no maligno. Mas nós somos de Deus. Há uma diferença. 1 João 5 e verso 19. Porque é que há essa diferença? Porque já fomos libertados do engano, do pecado e de Satanás. Pergunta, porque é que o mundo está no maligno? Mas Deus fez tudo perfeito. É porque o homem caiu e ficou manchado. Satanás roubou aos nossos primeiros pais toda a autoridade. E ele disse isso a Jesus em Lucas 4 e verso 6, dizendo: tudo isso me foi entregue e dou a quem quero, mostrando-lhe todo o mundo e a sua glória. Portanto, se me adorares, tudo isso será teu. Satanás é um sujo, é um mentiroso, é um destruidor. Impingiu na criação humana o pecado, a desobediência, e por isso todos padecemos de uma e de outra forma. Este é o fruto do diabo impingido por Satanás, de que o homem tem toda a liberdade de fazer o que quer. Não, esta Bíblia Sagrada fala-nos o contrário. Fala-nos da obediência ao seu Criador. E vai longe quando Jesus disse: se o Filho vos libertar, sereis livres. Mas para isso temos que conhecer a verdade. Nós não andamos segundo o nosso intelecto, mas segundo a direção do Espírito Santo na nossa vida, etc, etc. Portanto, alguém disse que a mente humana é a oficina de Satanás. E foi aí, na mente dos nossos primeiros pais, que Satanás atuou na desobediência a Deus. Portanto, precisamos de ter a mente de Cristo. E isso faz a diferença. Seja de Deus e proteja os seus filhinhos. Eu sei que não é fácil. Eu também sou pai de 3 filhos, a minha esposa é mãe deles, e eu sei que não foi fácil criá-los, mas graças a Deus eles estão todos nas igrejas das suas localidades e estão criando os seus rebentos da mesma forma. De maneira que graças a Deus por isso. Mas, enfim, tivemos as nossas lutas aos pés de Cristo, pedindo a Deus que o Senhor guardasse a nossa família, porque compreendemos o que diz a Bíblia acerca dos filhos, que são a herança do Senhor. Segundo as palavras de Jesus, o projeto familiar de Deus é para alcançar, então, essa classe evangélica. Pergunto, você faz parte desse projeto? Pense nisso. Porque, como muitas vezes dizemos, no céu não entra nada que contamina. E o homem ou vai para o céu ou vai para o inferno. Ou tem gozo eterno no céu, ou tem sofrimento, pranto e ranger de dentes nas chamas do inferno. No Hades, Lucas 16, 19 a 31. E Deus criou Adão e Eva puros. E a sua importância nesta constituição familiar era de facto muito grande, porque logo Satanás veio destruir aquilo que Deus tinha instituído e criado.
levando os nossos primeiros pais a desobedecer a Deus, e assim ficou contaminada a humanidade pelo pecado. A sua importância era, em meu ver, não só encher a terra, mas também um dia ser participante desse projeto divino de Mateus 22, verso 30, semelhante aos anjos. Será que compreendemos que a família de Deus na terra vai ser a família de anjos no céu? E o ataque de Satanás à família nos fez esperar para a destruir com o pecado, ficando manchada para sempre. E com essa mancha, nunca poderiam ser como os anjos no céu. Precisavam de regeneração. Tito 3, e verso 5, e João 3, 1 a 7. Precisavam nascer de novo. Este é o facto. Romanos 5, e verso 12, afirma que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E assim passou a morte a todos os homens, por isso que todos pecaram. O resultado foi horrível, porque duas coisas importantes aconteceram exatamente no princípio, quando havia apenas um casal na terra. Primeiro, foi efetuada por Deus a morte dos animais para cobrir a nudez dos nossos primeiros pais. E em segundo, pela primeira vez, foi a encarnação do Verbo Divino anunciada à sua morte. A morte do Filho de Deus, na semente da mulher, para destruir as obras do diabo e recuperar a sua criação. Gênesis 3, e verso 15, Apocalipse 13, e verso 8, e 1 João 3, e verso 8. Só dessa forma a humanidade poderia ser resgatada e ter acesso a Deus e fazer parte do projeto. E assim, ao longo dos séculos, essa contaminação chamada pecado atingiu de tal forma o mundo que Deus se viu na obrigação de destruí-lo com o dilúvio. Ao longo dos séculos, e não foram muitos, mas foram alguns séculos, o pecado se alastrou de tal forma que só se salvou uma família de 8 pessoas. Somente essa família não estava contaminada. A família de Noé, todos seres humanos, animais, morreram com o dilúvio, porque o mundo atingiu de tal forma o pecado que toda a carne ficou corrompida e violenta, com exceção da família de Noé. E queria ser importante entender a razão desta destruição universal, porque Satanás tinha levado toda a gente a ficar contaminada, de tal forma que a criação foi alterada. Com o fim, o homem criado à imagem e semelhança do Senhor foi degenerado, alterado, corrompido, como até os próprios animais. E em Levítico 18, Deus proibiu os casamentos ilícitos. Não há casamento de homem com homem, nem de mulher com mulher. Isso é diabólico. E Jesus, quando esteve na terra, deixou o capítulo 17 de Lucas, verso 26 ao verso 30, o aviso de que o fogo de Sodoma e de Gomorra vão voltar sobre a terra nos últimos dias. Infelizmente, essas almas que não querem ouvir o Evangelho, que lutam contra o Evangelho, vão entrar num juízo terrível de fogo que há de vir sobre eles para consumir os adversários da palavra e os adversários de Deus. Enquanto temos tempo, isso não acontece. Deus ama toda a criatura e mesmo nessa situação Deus os ama e quer salvá-los, e muitos têm saído dessa situação e procurado a misericórdia do Senhor. Mas o fogo e o enxofre vão voltar sobre a terra, sobre a sodomia que alastra em todo o mundo. E o interessante disto é que somente a família de Noé se não corrompeu no passado.
E como Deus é justo, guardou a Noé e a sua família, e com eles recomeçou a povoação da terra. Somente havia uma família temente a Deus. Pergunto, quantos haverá tementes a Deus quando o Senhor vier buscar a sua igreja? Sim, graças a Deus, eu creio que pelo menos 25% estarão preparados para ir para o céu nesse tempo. E Deus tudo recomeçou com a família de Noé. E ao longo da velha dispensação, Deus separou homens a quem começou a revelar os seus planos, chamados de patriarcas, até que apareceu em cena o patriarca Abraão, Isaque e Jacó, e o Senhor deles formou uma nação para abençoá-los e abençoar o mundo. E através dessa geração de Abraão, Isaque e Jacó, viria Jesus, onde todas as nações do mundo seriam abençoadas com o Evangelho, etc. Gênesis 12, 1 a 3. E finalmente, vindo Moisés, a quem Deus deu a sua lei, para que fosse ensinada por aqueles que Deus escolheu, isso se encontra em Êxodo 19, verso 5 e verso 6. Ao longo da história compreendemos que também esse povo falhou de uma maneira horrível e várias vezes ficou sem a sua pátria, e a última vez chegou a quase 2000 anos, até 1948. Daí para a frente, e particularmente a partir de 1967, data em que Jerusalém foi recolhida pelos judeus, foi reconquistada pelos judeus, eu creio, segundo as palavras de Jesus, que começou o fim dos gentios e que o Senhor pode se manifestar a qualquer altura. Entretanto, esse tempo da lei era também um tempo transitório. Nós vemos isso em Hebreus 9, em verso 10. Essa promessa dita a Abraão, que a semente da mulher, o Redentor da humanidade, viria para destruir as obras do diabo, conforme já foi dito em 1 João 3 e verso 8. E finalmente veio essa semente da mulher, ou seja, Jesus Cristo, o qual terminou com a época da lei e com ele trouxe a época da graça, conforme está escrito. A lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por nosso Senhor Jesus Cristo. João 1 e verso 17. A lei serviu de aio ou de criado para levar-nos a Cristo. Diga, para levar-nos a Cristo. Gálatas 3 e verso 24. E além de haverem famílias sementes a Deus no Velho Testamento, o nosso assunto em estudo é mais focado nos ensinos sagrados do Novo Testamento. Assim, ao longo dos séculos e dos milénios do cristianismo, temos que compreender o valor da revelação de Jesus, que veio a este mundo com dois propósitos. Primeiro, destruir as obras de Satanás. E, em segundo lugar, libertar a humanidade da corrupção. Tirar ao diabo o seu poder e trazer a regeneração ao homem. Em 1 João, conforme já foi dito, 3, verso 8, diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Ponto final. Desfazer as obras do diabo. Só é pecador quem quer. Só é pecador quem dá ouvidos a Satanás. Se dermos ouvidos a Deus, o pecado não reina em nosso coração, porque Jesus no Calvário desfez as obras do diabo. E deixe-me dizer que em Tiago 4, verso 7 diz que quando nós nos sujeitamos a Deus, resistimos ao diabo e ele foge de nós. Portanto, ore, louve, adore, exalte, busque, aprenda ou aprendamos deste querido Senhor que nos ama até ao ponto de dar a sua vida para nos comprar com o seu sangue na cruz.
Em João 8, versos 32 a 36, diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer ou não conhecer, como diz o português, eis a questão. Nós sabemos muitas coisas do mundo. História, geografia, ciências, etc. Conhecemos muitas coisas do mundo. Mas a mais importante é conhecer a Deus e os seus planos de redenção. Isso é o mais importante, e estar preparado para fazer parte dessa família angélica no céu. Para isso, precisamos de ouvir as palavras ditas por Deus a Josué: não se te aparte a tua boca do livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo o que nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho. É bom saber de geografia, história e ciência, claro, mas é muito melhor saber do plano que Deus executou no Calvário, desfazer as obras de Satanás e libertar a humanidade. Eu entendo pelas Santas Escrituras que são poucos os que realmente dão valor à redenção de Jesus, à sua morte e à ressurreição, e por essa causa a corrupção e a violência continuam a afligir o mundo. Satanás traz muita tentação à carne do homem e, por fim, paga-lhe mal a quem o serve. Porque essa alma não pode ir para o céu, mas vai para um lugar onde Jesus disse que ali haverá pranto e ranger de dentes. E esse lugar é eterno. Primeiro é o Hades, e em segundo lugar é o Lago do Fogo, chamado Gehenna, Tártaro, Inferno, etc, etc. De maneira que devemos ter cuidado o suficiente conosco e com os nossos filhos. Chorai por vós e por vossos filhos. O facto bíblico é que quem está em Cristo é uma criação nova, mas é preciso estar. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. 2 Coríntios 5, verso 17. Existe na Terra uma camada de pessoas que já não pertencem mais a este mundo, porque foram redimidas, pertencem à família de Deus. Foram compradas e resgatadas com o sangue do seu Cordeiro. Eles não pertencem mais a este mundo, mas estão no mundo e são odiados pelo mundo, são aborrecidos pelo mundo, etc. Porquê? Isto está escrito em João 15, 16 a 19, Efésios 2, 19 a 22, essas famílias da terra vão ser como os anjos no céu. Porquê é que o mundo odeia os cristãos, os filhos de Deus, a família do Senhor? É porque esses cristãos têm a ousadia de dizer: assim diz a palavra do Senhor. Se formos obedientes, teremos Deus por amigo e aliado. Se formos desobedientes, ele será nosso inimigo. Satanás tomará conta da pessoa e deixa-me voltar a dizer: o mundo está no maligno. Quem governa este mundo é Satanás. Quem governa a Igreja de Cristo é o seu Cristo. É o seu Senhor, o seu Salvador. É natural compreender que Deus tem poder sobre tudo e sobre todos. Louvado seja Deus. Estes dias em que vivemos sobre a terra são dias destruidores da família. Proteja a família, proteja os filhos, chore com os seus filhos. Lembre-se de que Nosso Senhor disse àquelas mulheres: chorai por vós e por vossos filhos, porque dias viram que dirão: bem-aventurados as esteres e os peitos em que não amamentaram. Louvado seja Deus. Entretanto, e desde o princípio, devemos ponderar no seguinte, que o tempo em que vive esta geração são dias semelhantes aos dias de Noé e de Lot.
dias de violência, de corrupção física, moral e espiritual. E se não tivermos em consideração essa situação dos dias em que a gente vive, tomamos tudo por natural. Porque o mundo está naturalmente no diabo, liderado por Satanás. Saiba o tempo em que vive. Leia as Escrituras. Ouça as Escrituras. E, acima de tudo, guarde as Escrituras para não pecar contra o Senhor. E disto nos avisou Jesus, que por esses dias, essa situação de corrupção no mundo, seriam sinais de que esses dias seriam os dias do seu regresso à Terra. E antes disso acontecer, com o Apocalipse e a sua destruição, Deus virá buscar os regenerados, os salvos, os resgatados, os comprados, a família de Deus, que o Senhor tem tirado às garras de Satanás pelo poder do Evangelho. Ele vem buscá-los. E depois dá seu arrebatamento. Para os cristãos de Cristo, contudo, o que acontece no mundo nos avisa também de que Jesus está para vir para a terra, para o arrebatamento da igreja. Isto se encontra em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, 1 Coríntios 15, 50 a 52 e João 14, 1 a 3. O Senhor virá buscar os que são seus e depois o mundo vai provar o que significa desobedecer a este sagrado livro. Deus é o dono da sua alma e da minha. Ezequiel 18, verso 4 diz: todas as almas dos homens são minhas, e a alma que pecar, essa morrerá, ficará apartada da comunhão de Deus. O que queremos nós? Ter uma vida eterna onde há pranto e ranger de dentes, enfrentando as chamas no Hades e no inferno, ou queremos ir para a casa do Pai, onde as ruas são de ouro e as portas são de pérola? O que pretendemos nós? E o que pretendemos também para a nossa família? Chore por si e pelos seus! E enquanto Jesus não vem e o mundo se encontra em estado caótico, mas as famílias cristãs, a Igreja de Cristo, seguem as instruções bíblicas de que devem continuar a ser o sal da terra e as luzes do mundo. Mateus 5, verso 13 ao verso 16. Essas pessoas são diferentes e fazem a diferença. E condenam as más obras que muitos na terra fazem e ensinam os outros a fazer. Condenai-as, disse o Senhor. Condenai essas obras. Porquê? Porque somos o sal da terra e as luzes do mundo. Mas cada um de nós deve saber que são muitas e variadas as maneiras de Satanás destruir as famílias. E são três essas maneiras principais de destruição e que devemos evitar, e chamadas nas Escrituras de concupiscências ou apetites carnais desordenados. Primeiro é a concupiscência da carne, segundo é a concupiscência dos olhos e, em terceiro lugar, é a soberba da vida. Isto se encontra em 1 João 2 e versos 16. E foi isto que no princípio da criação Satanás fez ver à nossa mãe Eva. Gênesis 3, verso 6 e verso 7 diz: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e desejável para dar entendimento. Foi aí
no intelecto que Satanás começou a trabalhar em Eva. E tomou do seu fruto e comeu, deu também ao seu marido e ele comeu com ela. E aqui temos de chamar a atenção que o pecado não foi imputado a Eva, mas sim a Adão, porque Adão era o homem que Deus criou à sua imagem e semelhança e dele fez uma mulher de uma sua costela. Ele era o responsável pela família e não Eva. De maneira que foi a Adão que o Senhor imputou esse pecado. Mas as três concupiscências de Satanás foram aquelas que arruinaram o mundo. E ainda hoje, como diz em 1 de João 2, versos 16, somos chamados a atenção dessas concupiscências da carne, dos olhos e da soberba da vida. É isto que leva o mundo à situação em que se encontra. E foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e fizeram aventais de folhas de figueira para tapar a sua nudez. Mas eles já tinham olhos e viam, não é verdade? Claro. Mas abriram-se os olhos da maldade, da desobediência e da sua própria condenação. Evite este par de olhos que Satanás deu a Eva e tenha um par de olhos novos que Deus nos quer dar para a redenção operada por Jesus no Calvário. Porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se forem maus, o fim é a queda e o inferno. Porque também quem está em Cristo é uma criatura nova. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Existe, vai para muitos anos, uma maneira muito eficaz de Satanás destruir as famílias. Precisamos de o evitar. E lutar contra esses laços destruidores do diabo, protegendo a nossa família, as nossas crianças. Vejamos várias formas de destruição familiar. Além do que já foi dito, primeiro vem a corrupção por toda a sorte de violência em programas de televisão. Segundo, vem a destruição pelo ensino escolar diabólico, que nestes dias existe praticamente por todo o mundo, porque esse é o trabalho de Satanás, que as crianças são expostas. E porque o povo votou nesses destruidores. E isto denota a corrupção dos votantes que não têm conhecimento das Escrituras, nem de Deus, nem da salvação. E são corrompidos e votam nos corruptos, que acabam por querer corromper todo o mundo. Não será que Deus ama também esses corruptos? Certamente que ama esses corruptos e quer salvá-los. Por isso é pregado o Evangelho a toda a criatura, para que a pessoa mude de vida pelo poder do Evangelho, que salva, que liberta e que cura. Louvado seja Deus, nosso Senhor. E agora, os outros têm de comer aquilo que eles querem através das leis, do ensino espúrio, a começar pela ignorância da criação e impingindo a desgraça espúria da evolução que não existe. Terceiro, pelos programas de libertinagem, que os pais não podem corrigir os seus filhos e estes, se os corrigirem, tiram-lhe as crianças. Isso tem acontecido em diversos lugares. O diabo faz mal e paga mal a quem o serve. Essas crianças vão para lares que crescem sem família, sem educação e sem temor de Deus. Este é o programa satânico da corrupção do mundo. Quando as leis dos homens sobrepõem as leis de Deus, o resultado é o caos, a corrupção e a destruição. Mas há um povo na terra diferente. Aqueles que têm dado ouvidos a este livro sagrado. E seguem outro caminho. E embora sejam odiados pelo mundo, os crentes oram por eles para que sejam salvos.
Porque até o próprio Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E não sabem o que dizem. Este livro sagrado é a palavra de Deus que salva, cura e liberta a humanidade. Mas Deus tem o seu santo ensino para os pais e para as chamadas autoridades escolares ou políticos para ensinar as crianças. Mas quem quer praticar esse ensino? Em Provérbios 22, verso 6, Deus diz: instrui o menino, ou ensina o menino, no caminho em que deve andar. Não é no caminho em que ele quer, nem que as autoridades sem Deus querem, mas aos pais tementes, que ouvem na palavra de Deus a maneira da educação dos seus filhos. Instrui, ensina o menino no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Isso faz a diferença. As crianças são herança de Deus, e se não tivermos isso em conta, iremos dar contas àquele que nos deu as crianças. Salmo 127, verso 3. São a família do Senhor, pertence a Deus, não pertence ao Estado, pertence a Deus, e nós somos aqueles em quem Deus colocou na terra para sermos seus progenitores, para os educar para um lugar no futuro, serem como os anjos. O Estado não é dono das nossas crianças. Quem é dono é Deus. Salmo 127, verso 3, diz que os meninos, filhos, são herança do Senhor. Não são os pastores que dizem, é Deus que diz. Você crê em Deus? Bem, até o diabo crê em Deus e estremece. Crer de todo o seu coração faz a diferença. Ninguém de nós é de si próprio. Pertencemos àquele que nos criou. Se os nossos filhos são a herança do Senhor, corrija-se e procure saber qual é a educação que Deus quer de você. Deus exige que os nossos filhos sejam ensinados na palavra de Deus e não nas coisas que destroem a sua mente e o seu espírito. Os pais têm essa responsabilidade e devem agir na sua vida em conformidade com essa responsabilidade. Rejeito o ensino espúrio que querem dar a seus filhos, lute pelos direitos bíblicos de que as crianças não pertencem a ninguém senão a Deus. Esse glorioso Senhor vai trazê-lo a contas, porque os nossos filhos, como tenho dito, nem nossos são, nem a nós pertencem, nem nós próprios pertencemos a nós. Todas as almas dos homens são minhas, disse Deus. Ezequiel 18 e verso 4. E quando nós entendemos isto, tomamos outra direção na vida. Portanto, você crê em Deus? Creia ou não creia? Se ensinamos de outra forma, Deus nos trará juízo, porque todas as almas dos homens a Deus pertencem. Temos que ser pessoas responsáveis diante deste glorioso Criador, porque Ele pede contas ao que passou. E em Romanos 11, verso 12, diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. E também, neste aspecto, o mais importante é obedecer a Deus do que aos homens, como Pedro disse ao Sinédrio em Atos 5, verso 29. Sejam autoridades ou não, são homens ou mulheres como qualquer outro. Infelizmente,
muitos lhe têm dado autoridade porque não conhecem a Bíblia e também precisam ser libertados, etc. Portanto, sejam autoridades ou não, todos temos que saber que as palavras de Deus têm autoridade sobre as palavras dos homens. A maior parte das autoridades das nações não creem e não reconhecem as Sagradas Escrituras como a palavra do nosso Criador. E também estas pessoas precisam ser alertadas e levadas a saber o que Deus exige de nós. Será que Deus ama as autoridades? Claro que ama todos. A Bíblia Sagrada diz que Deus amou o mundo. João 3 e verso 16. Mas uma coisa é amar o pecador, outra coisa é consentir no pecado, etc, etc. Portanto, Deus exige que essas pessoas se arrependam do mal que fazem lutando contra o conhecimento de Deus, contra as ordens do seu Criador. Deus quer salvar essas almas e por isso a palavra de Deus é pregada a toda a gente e em todo o mundo, para que alguns encontrem arrependimento e procurem a Deus. Leiam as Santas Escrituras, porque é dessa forma que Deus vai falar consigo. E também já desde Ezequiel 33, verso 1 ao verso 9, Deus coloca esta responsabilidade em alertar as almas ímpias do seu pecado, para que Deus não nos peça contas do seu sangue. O Senhor tem colocado muita responsabilidade nos ombros dos seus servos. Os embaixadores de Deus têm sobre si este peso. E os governos das nações ficam desta forma avisados para que não tenham desculpa. Jesus mandou pregar este Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, a todas as gentes e em todo o mundo. E se não quiserem se converter a Deus, então o aviso de Deus para eles se encontra com o juízo divino e que quando a ira de Deus se manifestar sobre a terra, então eles vão enfrentar estas palavras que estão escritas. A começar pelas autoridades, vem aí o tempo da recompensa de Deus sobre os desobedientes à palavra do Senhor. E os reis da terra, os grandes, os tribunos, os poderosos e todo o servo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondemos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. O céu vai se abrir e os ímpios finalmente vão ver a glória de Deus e a sua ira sobre eles que destruíram as famílias e o povo da terra e não se arrependeram. Porque é vindo o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir? A ira de Deus vem aí sobre aqueles que destroem a humanidade, destroem as famílias, impõem leis espúrias e satânicas à humanidade, desobedecendo à Santa Escritura. Apocalipse 6, verso 15 ao verso 17. Vem aí o dia das contas. Agora eu faço esta pergunta. Você é um parlamentar, um congressista, um senador, um governador, um presidente? Quer você fazer tal oração às montanhas quando a ira de Deus se inflamar sobre a terra? É claro que nem todos vão enfrentar essa ira pessoalmente, porque muitos passam à eternidade e vão para um lugar do rico no Hades, onde há pranto e ranger de dentes. Mas vem aí, e creio que não será muito longe, em que isso tem que acontecer. As autoridades desse tempo, eles farão a oração às montanhas. Você quer fazer essa oração? Quando a ira de Deus se inflamar sobre a terra? Ou quer se arrepender de destruir, com os ensinos satânicos, as crianças que a Deus pertence?
responda a esta pergunta. O que é que você quer? Se você é uma autoridade, o que é que você quer enfrentar? A ira de Deus ou a misericórdia de Deus? E para finalizar, ensina as crianças que eles têm um pai e uma mãe, não dois pais nem duas mães. Nesta história do mundo em que vivemos neste tempo presente, ele é propício, esse mundo, à destruição familiar. Proteja a sua família. Medite nas Escrituras. Enquanto pode, traga os seus filhos para junto de você. E diga-lhe o que é que está escrito, porque a sua mente vai ficar com alguma coisa lá dentro. Não destrua a inocência das crianças. Deixe que elas cresçam no tempo oportuno. Os seus pais se encarregarão da educação sexual. Deixe-se com a família, se você é uma autoridade. Deixe-se com a família. Em quarto lugar, a falta do temor de Deus é outra maneira eficaz de destruição do diabo nas famílias. A falta do temor. Porque sem o temor de Deus tudo nos parece normal na vida. Mas se queremos ser sábios na vida, é aí mesmo que tem que começar. É no temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento têm os que lhe obedecem. Salmo 111 e verso 10. E no Salmo 103 e verso 11 afirma que grande é a misericórdia de Deus sobre aqueles que o temem. É aí que temos que começar. Temer ou não temer a Deus, eis a questão. Entretanto, em Mateus 10, verso 28, Jesus diz: temei aquele que pode fazer parecer no inferno a alma e o corpo. Tema a Deus, man! Tema a Deus! Tema ao Senhor! É o princípio da sabedoria. Um dos graves problemas que afetam as crianças e toda a família são os programas espúrios de televisão e internet. E mesmo com alguns dispositivos de proteção, Satanás faz com que muito desse material atinja a família disfarçado de programas educativos. Nós não vamos falar deles porque não temos tempo. Mas creio que todos nós devemos compreender o que é bom e o que é errado. Com todo este ensino espúrio que arruína as crianças, cada vez há mais ateus no mundo, porque este é o trabalho de Satanás na família. Lembra-se que a instituição familiar foi a primeira a ser atacada pelo diabo. E continua até que Jesus venha para a Terra. E no meio desta situação caótica em que o mundo se encontra, ainda neste tempo presente, a Igreja de Cristo está na Terra, os quais são o sol da terra e as luzes do mundo. Mateus 5, 13 a 16. E condenamos as obras infrutuosas das trevas, em nome de Jesus. E desfazemos essas obras infrutuosas das trevas. Venha para Jesus e encontre a libertação que há em Jesus. A Igreja é diferente. Mesmo que é odiada por ministrar o Evangelho, ainda que é perseguida por ministrar o Evangelho, fazem a diferença. São pessoas diferentes no mundo. São pessoas que honram a quem devem honrar. Que louvam o Deus Criador do Universo. Que exaltam a Cristo que deu a sua vida por nós no Calvário. E que louvam o Espírito Santo pelo ensino sagrado. Que lhes acontece? Que lhes acontece? Ou que houve, etc. Junte-se a este grupo de pessoas, se for esse o caso. Porque eles são o corpo de Cristo e são pessoas diferentes. São pessoas diferentes e fazem a diferença. Fazem o balanço neste pobre mundo. E nós terminamos aqui a introdução à família. Querendo Deus, no próximo domingo,
continuaremos com este estudo sobre o que a Bíblia Sagrada diz sobre a família. Os filhos são a herança do Senhor, não são nem nós próprios, nem seus, são a herança do Senhor. Eduque-os nas palavras desse Senhor. Podemos dizer todos amém? Que o Senhor vos abençoe e até ao próximo domingo, se Deus quiser. Amém e amém.